Bel, professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre o Apartheid. O Apartheid, primeiro, o que é Apartheid? Esse nome vem do africano, que quer dizer separação, vidas separadas. E na verdade era isso que o Apartheid era. Era uma separação dentro de um país entre as pessoas brancas e as pessoas negras. Surge oficialmente na década de 40 e vai servir para designar essa política de segregação racial que negava na África do Sul os direitos sociais, econômicos e políticos que os negros deveriam ter acesso. Então, assim, embora a segregação existisse na África do Sul desde o século XVII, quando a região foi colonizada por ingleses e holandeses, o termo passou a ser usado legalmente em 48. Então, assim, não quer dizer que antes de 48 todo mundo via bem, ótimo, não. Mas como legal, ou seja, como lei, só a partir de 48 que esse termo apartheid é usado. Bom, qual o objetivo do apartheid? Uma delas é você separar as raças no terreno jurídico, juridicamente. Então, assim, brancos, asiáticos, mestiços, bantus ou negros. Estabelecendo uma hierarquia onde a raça branca dominava o resto da população. Então, você pega as pessoas, classifica de acordo com a raça, determinando o quê? Que os brancos estão acima, os brancos que comandam, os brancos que deveriam mandar em todos os outros. Só que uma das justificativas para esse regime é a concepção do desenvolvimento separado, que explica que cada raça deve se desenvolver sem se misturar com as outras. Com isso, os negros recebiam serviços públicos inferiores, inclusive a educação oferecida para os brancos tinha qualidade superior. Então, o que acontece? Você desenvolve dentro de um mesmo país a concepção de duas raças que não podiam ter pontos de contato, que deveriam ter o seu desenvolvimento sem ter essa miscigenação, sem ter essa mistura. Só que assim, você pensa, ok, eles querem dividir, mas os dois têm direito às mesmas coisas? Não. Sempre a raça branca sendo vista como o superior e como que está hierarquicamente acima. E aí vamos ver como é que isso vai se desenvolver através de lei. Em 49, você tem a proibição de casamentos entre brancos e negros. Em 50, a obrigação de declaração de registro de cor para todos os sul-africanos. Em 50 também a proibição de circulação de negros em determinadas áreas da cidade. Então tinha a área de branco e a área de negro. Os negros não podiam frequentar as áreas de branco. Então os brancos não podiam se casar com os negros. Em 53 tem a proibição de negros no uso de determinadas instalações públicas. Então, assim, o negro não poderia, por exemplo, usar um bebedouro ou um banheiro público que o branco usaria. Tinha essa diferenciação que hoje você pensa assim, mentira que isso acontecia. Sim, gente, acontecia. E acontecia, a lei dizia isso, Não era só... Porque o racismo existe até hoje, O racismo, a discriminação, infelizmente, a gente ainda não conseguiu superar isso de forma total. Só que é muito mais hoje na questão da fala, do costume e do hábito, não a lei. A lei está dizendo que todos nascem iguais e devem ser tratados como iguais. Mas aqui a própria lei já está partindo de uma diferenciação, de uma classificação através da cor. Tem a lei do passe. O que diz essa lei do passe? Os negros precisavam andar com cadernetas por determinação da lei dos nativos, conhecida como lei do passe. E aí o documento tinha que ser apresentado à polícia sempre que solicitado. Os locais e equipamentos públicos também eram segregados. Placa com a indicação somente europeus eram colocados para impedir o contato com os negros. Então os negros tinham que andar com esse passe, dizendo quem eram, e ser entregue sempre à polícia quando fosse requisitado. Além disso, nessas instalações públicas e tudo, tinham placas dizendo uso apenas europeu, uso de brancos, E isso daqui você vê algumas mulheres falando que para acabar com essa questão do passe, é um sistema totalmente discriminatório, um sistema totalmente de exclusão e segregação. Tem os bantustões. O que são os bantustões? São pátrias dentro da África do Sul.
A divisão entre raças pode ser observada já em 1913 com a Lei das Terras, que dá 90% das terras aos brancos e apenas 10% aos negros. Lembrando que a gente está falando de África do Sul, lembrando que a gente está falando dentro do continente africano. Anos mais tarde, durante o apartheid, são criadas pequenas pátrias, os bantustões, para separar as raças. Essas terras, que representavam cerca de 13% do território do país, tinham relativa independência, né, ainda que o exército fizesse intervenções. Então era o lugar dos negros, era onde os negros deveriam viver, onde os negros deveriam se desenvolver. 13% só de todo o território da África do Sul. A África do Sul, ela começa a sofrer então alguns embargos por causa dessas políticas, né? Essa política de segregação, essa política do apartheid, não era visto por todas as nações como uma coisa bacana. Já tinha-se noção de direitos humanos, já tinha-se noções de que você deveria tratar as pessoas com igualdade, com liberdade. Então havia uma crítica severa em cima desse sistema. A África do Sul chegou a sofrer embargos comerciais, uma forma que os países contrários ao regime encontraram para forçar o fim da segregação. Em 73, o apartheid foi condenado na Assembleia Geral das Nações Unidas com a assinatura de um texto Convenção Internacional de Punição e Supressão ao Crime do Apartheid. Então, assim, aqui ó, parem com o apartheid agora. Uma série de movimentos pelo mundo inteiro apontavam o horror dessa exclusão, como que esse sistema tinha que ser combatido e deveria ser finalizado. Em 60, a África do Sul, ainda dentro dessa oposição, foi excluída da Commonwealth, que é a Comunidade das Nações, e a ONU vai aplicando sanções. Em 72, a África do Sul é excluída dos Jogos Olímpicos de Munique perante a ameaça de boicote geral dos países africanos. Então, os países que eram contra esse sistema do apartheid falaram: se deixar a África do Sul participar, todo mundo se retira. Então a África do Sul não pôde participar dos Jogos Olímpicos. E aí em 77, o regime sul-africano é oficialmente condenado pela comunidade ocidental e submetido a um embargo de armas e material militar. Em 85, o Conselho de Segurança da ONU convoca seus estados para adotar sanções econômicas. Então você começa a tentar cercar a África do Sul de várias formas. Da forma, né, proibindo ela de participar das Olimpíadas, diminuindo a venda de armas, poder bélico e economicamente também dando sanções, embargos. Querendo dizer o seguinte: a comunidade mundial não concorda com o que vocês estão fazendo. Só que assim, tem uma crítica a isso. Acho que na verdade essa super crítica ao apartheid, que estava todo mundo muito preocupado, poderia na verdade ter um pouco de hipocrisia nisso. Por quê? Em todas essas condenações internacionais houve uma certa hipocrisia. Durante a Guerra Fria, o regime racista foi visto como um muro de contenção à expansão do comunismo na África. Moscou, pelo contrário, animou a luta contra o apartheid, armando Angola e Moçambique, países cujos governos pró-soviéticos se enfrentavam em guerrilha. Então o que acontece? Naquele mundo dividido de Guerra Fria, o regime do apartheid era visto como uma forma de manter o capitalismo, de não deixar chegar a eclodir uma revolução socialista. Então é só para pensar que, nossa, toda a comunidade internacional é contra o apartheid. Vamos mais ou menos, mas de forma geral, sim, a África do Sul sofreu embargos, sofreu sanções econômicas. O apartheid, ele vai vigorar até o ano de 1990, quando o presidente sul-africano toma várias medidas e coloca fim ao apartheid. Entre essas medidas estava a libertação do Nelson Mandela. O Mandela é uma figura muito famosa, muito importante nessa luta contra o regime do apartheid, né? Ele está aparecendo aqui no final, mas ele tem todo o histórico, né, de prisões, de coisa, por sempre se botar contra o regime do apartheid. Em 1994, Mandela assume a presidência da África do Sul, tornando-se o primeiro presidente negro do país. Não só tinha acabado o apartheid,
como um negro, aquele que até então era só segregado, tinha sempre sendo excluído, consegue chegar ao poder, ao cargo máximo da África do Sul. Tchau.